Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você comenta que se Deus tem o controle de todas as coisas, o livre-arbítrio humano não passaria de uma ilusão. Sim, você tem razão, toda a razão. A ideia de um livre-arbítrio para o homem caído não passa de uma ilusão. Mas não necessariamente por causa da onisciência de Deus, como você mencionou, mas sim por causa do pecado do homem. Eu posso ter livre-arbítrio no sentido de escolher se eu vou tomar sorvete de coco ou de chocolate, mas eu acabarei escolhendo chocolate, porque é o meu favorito. Eu detesto sorvete de coco. Eu vou acabar escolhendo. Ou seja, livre-arbítrio para escolher e fazer a própria vontade, o ser humano até tem, mas só até aí. Porque com o pecado, o ser humano ganhou o conhecimento do bem e do mal, porém sem poder para fazer o bem e sem poder para evitar o mal. Quem diz isso é o Espírito Santo de Deus por meio do apóstolo Paulo. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3,12. Entenda então que bem, nessa passagem, refere-se àquilo que é bom aos olhos de Deus, não do homem. Pois no que diz respeito às obras do homem caído, o mesmo capítulo de Romanos continua dizendo assim: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há quem faça o bem. Fala esse capítulo 3 de Romanos, lido do versículo 13 ao 17. Se você considerar que Deus coloca nossas justiças no mesmo nível de um absorvente higiênico feminino usado, vai perceber que não existe nem reciclagem para nossas boas obras. Essa passagem de Isaías 64:6 diz assim: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, não estava nem falando da injustiça, justiças como trapo da imundícia. No original, a expressão trapo da imundícia é pano de menstruação. Obviamente não existiam absorventes higiênicos descartáveis nos tempos bíblicos, usava-se um pano de menstruação. Se fazer o bem fosse escolher sorvete de coco, eu nunca faria o bem, porque eu escolho o que considero melhor para mim, não para o dono da sorveteria. Um religioso acredita fazer o bem, mas se ele não é convertido a Cristo, ele está apenas fazendo de conta, porque no final está mesmo escolhendo fazer aquilo que ele acha melhor para si mesmo. Pense nas pessoas caridosas que fazem boas obras visando eliminar o próprio karma, o próprio pecado. Aí você vai entender o que eu estou dizendo. Para essas pessoas, o sofrimento alheio é um grande negócio. Se a boa ação de amenizá-lo valer milhas na viagem para o paraíso. Então, erradicar a miséria e o sofrimento seria péssimo, porque aí o religioso só poderia se livrar do próprio karma sofrendo horrivelmente ele mesmo, ao invés de amenizar o sofrimento do outro. Percebeu? Então, que lugar ocupa as boas obras nos planos de Deus para o homem? Afinal, a Bíblia é cheia de exortações para praticarmos o bem, e como isso pode acontecer se nós somos incapazes de tal empreitada? Bem, as boas obras só são possíveis a uma pessoa nascida de novo. Não ao velho ímpio perdido nos seus pecados. Não. Se o seu filho estava lá fora brincando no barro, você não pede ajuda para ele arrumar a mesa sem antes certificar-se de que ele lavou bem as mãos. A Bíblia fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos criados em Cristo Jesus quando nós somos feitos nova criação. Isso está em Efésios 2, de 8 a 10. Por tudo isso, o livre-arbítrio é uma ilusão ensinada até nas igrejas, que muitas vezes estão contaminadas com filosofia humana. Ao homem foi dado escolher quando ainda estava no Jardim do Éden, e ele queimou ali o seu cartucho, ficando sem munição para arbitrar o que quer que seja. Com a sua desobediência, ele ganhou o conhecimento do bem e do mal, porém não a capacidade para fazer o bem e nem para evitar o mal. Então você dirá que o homem pode sim fazer o bem, e a Bíblia responde que não. Porque para você ter discernimento de que aquilo será o bem, você precisará ter a nova vida que somente Deus pode dar. Como deu a Cornélio, antes de escutar o claro e cristalino evangelho da boca de Pedro.
Em Atos 10, diz que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 10, versículo 2. E diz também que as suas esmolas e orações eram aceitas por Deus. Como é que pode ter sido assim? Parece ser uma contradição, então, com aquilo que é dito em Romanos 3, onde Paulo escreve com todas as letras: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, versículos 10 a 12. Então, como é que Cornélio fazia o bem? E Deus aceitava isso. Pode até parecer uma contradição, porque em Romanos 3, Paulo está falando do homem natural, ainda vivendo na sua natureza herdada de Adão, como descreve em Efésios 2, de 2 a 3, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ao ter contato com a palavra de Deus, como Cornélio tinha, por ser um prosélito, isto é, um gentil convertido ao judaísmo, e a palavra de Deus é chamada de água, no capítulo 3 de João, um dia, depois de ter contato com essa palavra de Deus, ela foi aplicada pelo Espírito Santo, que é o vento de João 3, e Cornélio então nasceu de novo. Por meio da água da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, Deus havia deixado Cornélio pronto, tinha dado vida para Cornélio, porque o morto não ia poder fazer nada. Então Deus deu vida para Cornélio, e isso é o novo nascimento, para que ele fosse capacitado a ouvir o claro evangelho de que Cristo morreu e ressuscitou e voltará, conforme Pedro pregou a Cornélio em Atos 10, 38 a 44. Aí então Cornélio creu, aí então Cornélio foi selado com o Espírito Santo. Repare então que é somente quando o evangelho da graça é pregado e recebido na sua clareza que o Espírito Santo sela aquele que crê. Antes disso, ele pode ter recebido vida através do novo nascimento pelo contato com a palavra, com a água da palavra, que aplicou essa água da palavra no seu ser, trazendo vida para ele, mas não ainda a vida eterna. Depois ele escuta, entende o evangelho da salvação, crê, e aí sim, o processo, vamos chamar assim, de salvação está completo. Veja o que Pedro pregou para Cornélio e seus amigos e parentes. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. Essa é uma mensagem do Evangelho. A morte de Jesus na cruz por nós. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Essa é a segunda coisa do Evangelho, a ressurreição. Morte e ressurreição. Isso completa a mensagem do Evangelho. Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos 10, versículos 36 a 45. Vale a pena ler o capítulo todo de Atos 10. Infelizmente, muitos na cristandade não compreendem nem a total ruína do ser humano, achando existir nele alguma partícula de sanidade e de bondade que o leve a escolher fazer o bem ou crer em Jesus, e nem compreendem o novo nascimento, muitas vezes interpretado como sendo batismo ou fazer alguma coisa que dependa do homem. Quando Jesus disse, necessário vos é nascer de novo, ele não estava dando uma ordem do tipo, se esforce para nascer.
Porque se fosse assim, a própria expressão nascer já teria sido utilizada de maneira equivocada. Afinal, qual de nós decidiu nascer? Qual de nós fez qualquer esforço na hora do parto? Você consegue imaginar, por acaso, o médico gritando para a futura mamãe de pernas abertas, para dentro dela, dizendo assim: vamos lá, Zezinho, força, garoto, você consegue, coloque o pezinho agora na parede do útero e empurre, menino. Se você quiser, eu jogo uma corda aí dentro, você segura nela e eu puxo. Loucura! No nosso nascimento, nós fomos a parte mais passiva de todos os envolvidos ali. Os nossos pais decidiram ter um filho, nossa mãe passou 9 meses cuidando da nossa gestação, e todo o esforço, dor e sangue derramado vieram dela, não de nós. Assim é na salvação, uma obra inteiramente de Deus, que começou nos tempos eternos, passou pelo novo nascimento, se consumou com o selo do Espírito Santo, sem qualquer participação do homem, a não ser na responsabilidade de rejeitar os apelos do Espírito Santo. Afinal, assim como nós não sabemos de onde vem o vento e para onde vai, conforme o exemplo dado pelo Senhor em João 3, também não temos capacidade de entender como é que Deus pode dar vida a um morto em delitos e pecados, tornando-o capacitado a tomar uma decisão de crer em Cristo, que é o novo nascimento. Essa é a vida que nós recebemos no novo nascimento, antes ainda de recebermos a vida eterna que Jesus prometeu àquele que cresce nele, que é o que Cornélio e seus amigos e parentes fizeram e receberam quando creram e foram selados pelo Espírito Santo. Vamos à passagem de João, do Evangelho. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8. Repare que na passagem a seguir, passou-se uma eternidade até que chegasse o momento em que uma ação vinda de nós, que é o crer em Cristo, acontecesse. Deus nos elegeu, predestinou, providenciou a redenção. Sim, Ele providenciou a redenção nossa antes de existir o homem. Descobriu o mistério da sua vontade. Não fomos nós os espertos que descobrimos de nós mesmos o mistério da sua vontade. Nos incluiu na sua herança, segundo o conselho da sua vontade, ou seja, porque Ele quis, até chegarmos ao ponto em que ouvimos, cremos, e Ele nos selou com o Espírito Santo, garantindo assim a nossa salvação eterna e irreversível. Se algum pregador disser a você que você vai perder a sua salvação, se não for na igreja, se não der dízimo, vire as costas, não dê ouvidos, porque se a salvação é eterna, quando é que você acha que pode terminar uma coisa eterna? Veja a passagem de Efésios capítulo 1. Bendito o Deus e Pai, não bendito nós, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, Ele nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu. Ouviu bem? Elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou. Vamos soletrar? Predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual ele nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, nele digo, em quem também fomos feitos por ele herança, havendo sido predestinados, quer soletrar de novo? Predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados
com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor ou garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Você encontrou você nesse processo todo? Claro que encontrou, não é? Mas encontrou como? Como agente ativo ou como agente passivo? Aquele que Deus quis salvar antes da fundação do mundo. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.